Salve, salve, nação! Sejam bem-vindos ao Nação em Alerta. E no programa Resenha da Rodada, Zinho e seus companheiros debateram sobre Pedro e Filipe Luís. Será que após o gol que deu a vitória rubro-negra em cima do Flu, a paz está selada no ninho do urubu? Vamos acompanhar juntos agora. Errou, treinou devagar, tava de biquinho. Quem não ficou? Eu ficava louco. Eu falei isso semana passada também. Eu ficava louco. Quando o Filipão sobe a placa 11 pra sair, eu ficava bicudo, ficava doido. No outro dia nem cumprimentava, passava e tal. Tem isso, é meio do futebol, cara. Tem que saber administrar isso. Não pode é o seguinte, faltar treino, xingar o treinador, desrespeitar os companheiros, sair de treino, largar essas indisciplinas. Ou no Maracanã, xingar com todo o público vendo. Foi explícito, foi pra todo mundo ver em disciplina, tem que expor, aí tem que falar, porque ele fez assim. Mas foi lá interno? Foi dentro do clube? Foi ali entre eles? Deixa passar. Ô, diretor, dá-lhe uma dura multa, vai ficar de fora desse jogo, deixa comigo, eu seguro, mas não expor assim. Como isso alivia meu coraçãozinho. Nossa, que agora que a gente trabalha na televisão, eu costumo assistir muito programa esportivo. Aí, às vezes, eu acho que eu tô maluco, cara. Quando eu escuto vocês falando, aí eu volto à terra novamente. Porque é isso. Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. Porque é exatamente isso que a gente pensa, né, Plirra? Mundo real. A gente comentou isso semana passada. Foi um episódio que totalmente desnecessário, uma pressão totalmente desnecessária. É natural que o Pedro vai jogar, vai ajudar o Flamengo, porque tem qualidade para isso. Era só uma questão de se adequar ao que o Felipe gosta ou não. A gente comentou que ele elevou o tom. O Felipe caiu nessa, né? Um cara que 20 anos de bola aí, a gente não esperava essa atitude dele como treinador. Decepção de amigo, né? Sim. Quando você passa de jogador a treinador ou dirigente... O Felipe Luís você nunca pensa que... Decepção de amigo. Isso foi claro, né? Quase também que aconteceu comigo em São Paulo, quando eu passei de jogador a diretor, que você acha que companheiros que foram seus amigos nunca vão a complicar seu dia a dia, né? E quando por aí algum inconveniente, ele tem atitudes que você não espera, é muito mais decepção de amigo que de diretor ou treinador, né? Eu acho que passou por aí, né? Mas ainda bem que já parece, óbvio que esse acerto não vai ser de um dia pra noite, não vai ser esse gol que vai fazer a relação deles, nossa, tá quente, porque isso vai levar um certo tempo, mas ainda bem que foi rápido, né? Que o Pedro já voltou a jogar, voltou a fazer gol. Tomara que daqui pra frente ele consiga melhorar os números dele no treinamento também, que o Felipe tanto pede, né? Porque ele é importantíssimo para esse time e é importante para o Felipe física também. E tecnicamente é aquilo, né? Não vai ser o jogador que o Felipe quer, é diferenciado, é aquilo. Sou grande, pesado. Até ontem no movimento eu achei pouco... mais desenvolto. Sim, desenvolto, mas também falta daquele nível físico que ele tinha antes. Assim, né? Essa cobrança aí do Felipe, ele deu um pique. Sim. Na hora, não foi? Que o menino lá, o Juninho, toca pra ele dá um pique pra... Sim, mexe, né? Ô, Plia, vocês não pegaram a época desse GPS agora, né? Há 2 anos atrás tinha treinamento no aquecimento, você via a cara dando pique do nada, assim, ó. O que esses moleques estão fazendo, cara? Não, mentira, é verdade. Tô te falando, aquecimento. Antes do treino começar, o cara já dava um pique lá pra pegar a bola e voltava. Falava, o que é isso? Aí vê no final do treino pra ver quem que deu mais pique, pô. Ô, Pli, quem ganha muito buscar uma água no refeitório. Buscar água lá, pega uma água lá pra mim, vai, volta rápido. O cara tá vendo, hein? Olha esse cara, olha. Ele aí. Você pegou o GPS já, né? Opa, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Pli, quem ganha muito, assim, o Pedro, lógico que ele sai fortalecido, né, com o gol que ele faz, mas quem ganha com tudo isso é o Flamengo, né? Assim, o Flamengo é o maior favorecido com esse final de Fla-Flu, né, com o gol do Pedro. Porque o Filipe Luís, ele vai absorver isso, né? A gente conhece a índole, o caráter dele, ele vai realmente querer colocar, uma pedra em cima do que aconteceu. Ele conseguiu ali, queira bem ou mal, mexer um pouco também com o brio do Pedro. E é um jogador, Plê, que, assim, é difícil achar no mercado. A gente vê outros times lutando tanto para ter um camisa 9, um cara de referência na área. E o Pedro, assim, é muito a cara do Flamengo, né? Porque o Flamengo, como o Zinho falou, o Flamengo, a gente conversa muito sobre isso, né? O Flamengo, em muitos momentos do jogo, em muitos jogos, ele marca com a linha muito alta, né? Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Os zagueiros, eles viram volantes, os volantes viram meias, os meias viram atacante, e precisa de um cara que só saiba fazer isso. É lógico que tem que ter um pouco de... fazer uma sombra no zagueiro, ter um pouquinho de intensidade na marcação quando necessário, mas o mais importante para o Flamengo é ter um cara que se posiciona bem dentro da área, porque o Flamengo produz muito ofensivamente, produz assim, muitos jogos. Porque libera outros jogadores. Isso, libera outros jogadores, enfim.
Então é isso, assim, eu acho que todo mundo aprende, acho que o Felipe aprendeu com o erro, de repente não expor um atleta dele a esse nível. Eu acho que o Pedro também aprendeu o quanto é importante você se dedicar nos treinamentos, você respeitar as ordens do seu treinador, mesmo com um problema, né? Porque ele fala e é verdade. A gente, como atleta, a gente se coloca no lugar dele, né? Ele fala, pô, eu fui muito exposto, tudo que eu já entreguei pelo Flamengo. Na verdade, ele pareceu mais pé da vida com o vazamento da intenção do Flamengo em se desfazer dele do que propriamente ele fala isso. Pelas palavras do Felipe. Então, isso que eu quero dizer. Ele ficou muito mais chateado. Ele fala isso, ele fala assim, pô, eu não deveria levar pro coração aquele vazamento de informação. Acha que é 50-50, Zinho? Ah, parceiro. Eu acho que mexeu com ele o Felipe ter falado também. Comecei a jogar com 11 anos de idade lá no Flamengo, né? Joguei 470 jogos no Flamengo, só no Flamengo. Ele ficou irritado com as palavras do Felipe. Ninguém gosta. Ô, Pleal, não tem como. Pô, você ser exposto assim, porque não foi técnico. O Felipe tá... eu já falei da parte técnica, não vou mais falar desse assunto e tal. Não foi só técnico. Porque quando fala quando fala... Ridículo. Chegou a beirar o ridículo. Isso não é técnica. Isso está falando da pessoa, do homem, entendeu? E vou falar o que eu falei no programa. Não sei se os companheiros concordam, a gente aqui é debate, não tem problema nenhum, né? Eu respeito a opinião de todos. Mas, assim, ele tinha que também pedir desculpa. Subi o tom, passei um pouco do ponto. Já conversei com o Pedro. Porque o Pedro, tô falando que ele é santinho não, tá? Ficou de biquinho, ficou mimadinho, tem que tomar uma dura mesmo. Chega rapaziada dos mais experientes, pô, foi capitão de time, você foi capitão, vocês, pô, a gente já chegou nos caras, pô, não vai estragar isso aqui não, hein, cara. Tá complicando nós, tá complicando nós. Maluco? Tá prejudicando nós. Pô, vambora, pô, o cara não tá jogando, dia a dia. mostra pra ele que você vai jogar, pô, corre aí e tal. E os companheiros, e nós? Como assim? Isso tá com a diretoria. Não tá com a diretoria, tem que conversar com o cara. Eu acho que o Felipe Luiz tem até a razão, até um ponto da entrevista. Opção minha, eu sou o treinador, eu tô analisando o desempenho no treino e nesse momento ele tá abaixo é uma opção minha, acabou. Ponto. E vem cá, e o silêncio ainda ensurdecedor da direção de futebol, hein, Capita? Assim, porque os caras não têm o que falar, né? Porque se realmente aconteceu essa conversa, né, em que o Pedro foi exposto... Se não tivesse qual acontecido... é a explicação que você vai ter? Alguém já teria falado. É lógico. Se fosse uma mentira, se fosse inventado, seria obrigação, né, de um dirigente do Flamengo, enfim, né, se posicionar, né, enfim, se mostrar insatisfeito com o que foi colocado pela imprensa, mas é uma verdade, né? Se ela não foi desmentida, é porque é uma verdade, né? O Pedro ele foi exposto em uma conversa, ele se sentiu incomodado com relação a isso. E aí, assim, né, é o movimento do Flamengo. O Flamengo, ele, né, passou por essa turbulência, né? Mas agora, assim, ao mesmo tempo que tem a confusão, com os resultados, as coisas vão se acalmando, vão se acertando. As vitórias, elas encobrem muita coisa. Eu acho que é isso que esses dirigentes, né, ou esses dirigentes, estão esperando, né? Como acontecia antes, né? A vitória, ela encobre muita coisa. Então, assim, calma, não precisa se expor, fica quieto aí que você fez uma besteira e as vitórias vão encobrir isso aí vocês quatro viveram pra caramba. Quando o dirigente pisa na bola uma vez, ele é desculpado? Ou uma vez já era? Depende muito do cenário, né? A gente já viveu outras experiências que menos de uma vez o cara acabou sendo queimado, fritado. Não precisou nem pisar na bola. E outras que você, pelo convívio que você tem, você sabe que o cara deu uma escorregada, errou, mas foi de boa, do coração. E essa questão da declaração do Pedro, dele ter ficado chateado com o Felipe também, é natural que ele tenha ficado. Mas o que levou a ele ter aquelas semanas abaixo, sem sombra de dúvida, foi o vazamento da informação, foi os minutos que ele imaginou que teria mais minutos no Mundial e não teve, voltou decepcionado com isso. Às vezes você querendo também, voltando de uma lesão complicada. São uma série de questões, por isso que a gente fala que essa discussão foi desnecessária. Essa crise foi desnecessária porque era um problema totalmente contornável, né, internamente. Uma autossabotagem gigantesca. Desde o vazamento até o pronunciamento do Felipe. Nesse episódio, a diretoria, assim, é difícil você perdoar, assim, não sei até que ponto
vai conseguir dar a volta por cima. E vai ter que ter muita flexibilidade do pessoal lá dentro do Flamengo, né? Agora, a gente estava conversando hoje no Equipe F sobre o Pedro daqui para frente, o Pedro depois desse gol da vitória no Fla-Flu. Porque também vai ficar muito estranho, muito esquisito o cara no domingo ser a quarta opção e na quarta-feira em Bragança Paulista ser titular. Porque tem os outros também, né, Capita? Sim. Como é que faz aí? Então, Play, assim, não sei se o Felipe vai colocá-lo como titular, né? Mas eu acho que a partir do momento que esse episódio ele é esquecido assim que eu falo, vida que segue, a gente não consegue ver o Pedro não sendo titular, né? Sabe? Porque pode ser que ainda tenha uma questão física ali, né, da cirurgia que ele fez, o tempo de inatividade, que ele precise ter ainda alguns trabalhos específicos para ganhar essa condição, mas você olhando o que ele entregou no Fla-Flu e essa maneira que o Flamengo joga, Play, então assim, eu acho que eu consigo vê-lo como titular, sabe? Eu consigo ver, porque nenhum jogador consegue entregar o que ele entrega, que são os gols, a presença diária. Outros jogadores fazem outras funções, né? Um jogador tem mais movimentação, o outro sai mais da área. Você acha que isso vai acontecer depressa? Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu acho que ela que vai acontecer, seja por uma pressão natural, né, do gol do Pedro, seja... Pressão, principalmente por parte da torcida? Eu acho que pressão por você ter um jogador só que tem essa característica, que é o cara que faz gol. O Flamengo, ele contra o Santos, ele não fez gols. Se o Pedro não entra no Fla-Flu, teoricamente, não sei se o Flamengo conseguiria fazer gol. Então, é porque falta um jogador com essa característica. Tem jogadores de qualidade na frente que podem fazer essa função, enfim. Mas com a maneira como o Pedro joga, a maneira como o Pedro se posiciona, a maneira como ele incomoda os zagueiros, é algo muito específico. Então, é assim, eu acho que se o Felipe, né, pelo entendimento que ele tem, pela inteligência que ele tem, eu acho que ele vai conseguir esquecer o que passou, motivar o Pedro ainda mais a continuar trabalhando, a buscar o espaço dele. E eu vejo o Pedro em condições já no próximo jogo de ser o titular da equipe. Mesmo se não for titular, ele já cortou uma fila grande, né? Porque nesse jogo ele foi quinta opção, quinta opção, Zinho, com o Plata sentiu. Vamos lá, o Bruno Henrique estava fora. Entrou Cebolinha. Juninho. Quarta opção. Quarta opção. Ele já vai Matheus ser a primeira Gonçalves opção, também. né? Mas assim, ali, jogador mais de área. Mas ela pelo problema, né? O Araciano Tudo entrou, isso foi criado pelo problema, porque o Pedro ele nunca pode ser a Araciano, quarta opção. eu não falei? Nem Então, dentro do quinta. elenco, né? Ele nunca foi e nunca vai ser a quinta opção dentro desse elenco. Não, era o momento. Então é isso, é o que aconteceu que o colocou nesse cenário. Se você esquece o problema e olha só para o campo, você vai, como o Fábio falou, talvez ele não seja o titular, mas ele corta muito essa fila, ele pula lá na frente. E aí, será que esse gol do Pedro foi suficiente para virar a chave e encerrar de vez a polêmica no Flamengo? No Resenha da Rodada, os comentaristas levantaram pontos importantes, mas só o tempo vai dizer se a paz realmente voltou ao ninho do urubu. Se você curtiu a análise, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Mengão e os bastidores do futebol. Até a próxima!